Bem, o livro Gestar-se, Resgatar a Criança Interior, da Gabriela Murgo, né, uma escritora argentina. Eu li a primeira edição de 2013, li em PDF, e ele faz parte de três livros, né, vamos dizer assim, né, em conjunto, quase, que eu li, mas não foi em conjunto, mas foi nesse ano, e os três no mesmo pano de fundo, que é a Gestalterapia. Os outros dois livros que eu li, eu já fiz resenha, que foi Dialogar com a Ansiedade, Uma Vereda para o Cuidado, do Enio Brito Pinto, e O Conceito de Mundo e Pessoa em Gestalterapia, do Jorge Ponciano Ribeiro. Nesses dois livros, principalmente no do Jorge, eu já fiz um estudo mais elaboradinho do que seria a Gestalterapia, então aqui eu vou pular essa parte, não vou falar mais sobre o que é isso não. Vou falar então aqui nesse caso sobre a minha experiência total com o livro, considerando, já que eu já falei anteriormente, sobre o que seria a gestalterapia. Então, para saber qual é a visão exatamente da Gabriela Murgo, né, ela tá indo ali, tendo a gestalterapia por base. O tipo de escrita dela, vou ser bem sincera, não é muito uma coisa que eu gosto não, porque esbarra muito ali numa autoajuda, sabe? Eu não gosto de livro que fica te dando tarefinha. Isso me remete a uma... Enfim, a certas linhas, inclusive terapêuticas, as quais eu não me afeiçoo. Não estou dizendo que são inválidas, só estou falando que eu não gosto. Mas, tirando essa partezinha de que ela gosta de botar um exercíciozinho, pra mim, ficar algo tão for dummies, assim, principalmente porque eu tinha lido o Jorge e o Enio, e eles estavam fazendo uma escrita, foi até, né, eu acho que eu até comentei, assim, mais densa, mais, né, porque é bem referendada, bem referenciada, vamos dizer assim. Então eu tava num nível aqui, aí de repente veio uma coisa meio assim. Mas é bom, tá? Tem coisas boas, então eu só... Enfim, os exercíciozinhos ali não é muito a minha vibe, ou pelo menos não aquele tipo de exercício. Mas o tema eu achei muito interessante. E eu separei em dois macro grupos, né? Um grupo do que eu vou compartilhar aqui. Um chamado Outros e o outro chamado Eu. E no grupo Outros, eu vou ler, né, nos dois grupos, dois fragmentos. No Outros, um fragmento sobre autenticidade e um sobre afeto. E no grupo Eu, um fragmento sobre liberdade e o outro sobre apego e autoconhecimento. Então, vou começar primeiro pelos outros, já que eu sou essa pessoa assim, extrovertida, expansiva, sempre ali, precisando do outro, precisando do mundo, né? Aquela minha, como diz, né, o Ponciano, conceito de mundo e pessoa, o campo ali agindo na minha vida. Eu até gosto que no livro vem o conceito de mundo primeiro. Bom, enfim. Então, vamos lá. O livro há um trechinho que fala assim, ó: a gente que pensa que o que atrai é um ser que esteja sempre de bom humor. São os que vivem com uma máscara de alegria, pois posso afirmar-lhes que não só a alegria atrai, o que atrai é a autenticidade. Gente, assim, é óbvio, é o que ela está dizendo. E por que chamou minha atenção? Porque neste momento da minha vida, isso tá pesando para mim também bastante, como nunca antes na história da minha vida pesou. Até pelo contrário, assim, né? Eu sempre pensei que o mais importante era você ser agradável, era você conseguir ali ser política e tal. Gente, bom, enfim, cara, seja educado, né? Você tem que ser educado e tem que respeitar as pessoas enquanto humanos. Vamos botar assim. Mas nas minhas relações, as mais próximas, as mais afetuosas, as que eu reputo, né, por mais genuínas, né, para mim, eu preciso que tenha autenticidade. Eu preciso ver autenticidade e eu preciso estar me sentindo autêntica. Eu preciso estar sentindo que aquela pessoa ali tá vendo o que de fato eu tô querendo, o que de fato eu tô sentindo, e eu esteja assim. Pra mim, eu tava até ouvindo algumas coisas e aí me remeteu a outros pontos, né? Que a gente não é acolhido 100% por ninguém, né? Ninguém conhece a gente 100% e nem a gente mesmo se conhece 100%. Então, e eu
ficar sabendo isso nos últimos 15 dias, porque foi uma coisa que eu fiquei sabendo há pouco tempo, é algo muito libertador. E, inclusive, me reconectou com Deus, porque aí é aquela pessoa que eu acho, né, que é onde eu tenho aquela sensação de acolhimento, de aceitação integral. Então, me faz muito bem. Mas, existem alguns pontos, algumas áreas da nossa vida que são sensíveis e que a gente fala assim, poxa, nisso daqui eu gostaria de ter alguém com quem eu pudesse falar a verdade do que eu sinto, do que eu penso. E são alguns poucos, né, com quem nós podemos realmente fazer isso ali sem um filtro e tal. Então, assim, eu gosto de ter essa autenticidade. E quando isso tem, quando eu posso conversar com alguém com quem eu me sinto autêntica e percebo isso também vindo do outro lado, porque se eu não perceber, gente, eu vou ficar aqui, tá? Vamos botar aí autenticidade como sinônimo aí, tá? Pra ficar mais simples aqui pra mim. De sinceridade, de verdade, de honestidade. Honestidade no sentido não financeiro, mas de ser, né, ser franco, né? Isso pra mim é uma coisa que me remete a uma espontaneidade. Para mim isso é muito positivo, porque nos coloca vulneráveis e eu me conecto nas vulnerabilidades, né? Eu me conecto com as pessoas a partir das minhas e das vulnerabilidades dela, apesar de ter todo um mundo de fortalezas nos outros que eu acho muito interessante. Então, assim, quando alguém se sente à vontade para expor uma vulnerabilidade para mim e eu para ela, eu tenho uma sensação de autenticidade e isso daí eu falo, pronto, deu match. E são pouquíssimas pessoas, eu nem sei se cabe numa mão, mas é muito legal e realmente é o que me atrai. Quanto mais eu sinta que eu posso ser autêntica, que eu posso estar vulnerável naquela situação, que eu posso confiar naquela situação, naquela relação, mais atraída eu fico, né? Eu vou na direção, assim, eu gosto muito disso. O outro ponto que eu achei muito interessante aqui, isso daqui é muito cuidado, gente, é muito cuidado. É um fragmento que não é para qualquer um, é para mim, eu gosto, eu tendo a observar isso nas pessoas para que eu não atravesse as pessoas, para que eu não invada as pessoas, para que eu não seja processada também, judicialmente mesmo. Mas é o seguinte, conceda-se afeto físico, mental e espiritual. Até aí tudo bem, pra si mesmo. Abrace muito, muito, muito. Então é essa parte que você tem que ter cuidado, tá? Se você realiza trabalhos de grupo, abra atividade com abraço e despeça-se com um abraço. Os abraços são muito poderosos e curadores. Proporcionam valorização, segurança, proteção, confiança, força e saúde. Seja sincero e comunicativo. Diga às pessoas o quanto as ama e demonstre. Gente, cara, isso pra mim, assim, nem precisava falar muito. Aliás, eu lembro, né, uma coisa que eu falava assim, que joguinho na época, né, na época de ficar fazendo joguinho com o cara, aquela coisa assim, eu não vou dizer que tô afim, não vou demonstrar. Nunca deu muito certo pra mim isso não, nunca deu muito certo não, porque eu sou essa pessoa que realmente, assim, pra mim, se eu gosto da pessoa, eu tenho até que tomar cuidado, se eu não gosto, eu tenho que ficar me segurando pra não contar, mas se eu gosto, nossa, eu sinto uma necessidade de falar pra pessoa, eu acho importante pra mim, importante pra ela, às vezes ela nem é importante pra ela, mas eu falo assim, cara, você vai ficar sabendo, entendeu? Então eu falo, nossa, eu gosto tanto de você, eu confio em você, eu gosto de demonstrar isso, e as pessoas que me dão essa liberdade, eu abraço, né? Eu sofri bastante na quarentena com esse negócio de não poder sair abraçando, mas e principalmente as pessoas mais velhas é bem legal, porque são pessoas mais abertas ainda, né, a questão do abraço. Então, sai abraçando todo mundo, gente, sai abraçando todo mundo, tem uma coisa meio vereadora, sabe? Eu gosto dessa troca de afeto, né, que pra mim é afeto, carinho, eu não sei, assim, afeto porque eu sou afetada por esse carinho que eu recebo, né, também de volta. E é claro, abraços autênticos, abraços genuínos, abraços sinceros, abraços carinhosos, entendeu? Então, assim, me faz muito bem. Então, é uma coisa, assim, no meu ambiente de trabalho é engraçado, assim, porque tem uma, duas, que não são muito de abraço não, mas tem gente que então eu vou lá e abraçar a minha amiga, vem cá, abraça, e tem alguém que eu não tô lembrando agora num podcast que eu ouço, em um podcast, porque eu ouço tanto podcast, que fala assim, beijo pra quem é de beijo e abraço pra quem é de abraço.
Eu sou essas do abraço, tá? Se você bobear, eu acho que se eu bobear, eu vou parar aqui pra pensar se essas pessoas que eu tenho essa proximidade física é capaz. Eu acho que mais de 80% das vezes eu abraço e não beijo. Tipo aquela coisa assim. Mas aí é engraçado, porque às vezes o beijo, aí você vai falar, mas beijo é boca. Tá, mas você pode dar um beijo de bochecha, você aperta a mão, dá 2 beijinhos assim, e há um distanciamento. Agora abraço não, você se joga pra pessoa, né? E você recebe aquilo de volta. Então quem é aí de outras religiões, de outras crenças, acha que tem uma troca de energia, uma coisa kármica, não sei. Mas pra mim, um abraço é uma coisa maravilhosa. Então, assim, então já fica com medo aqui que eu sou meio feliz. Se eu disser que eu gosto de você, você já começa a correr. Porque se você me der um pouquinho de confiança, eu já vou sair te abraçando. E pra mim faz muito bem. Realmente proporciona valorização, segurança, proteção, confiança, força e saúde. A saúde, eu não sei se saúde, pelo menos uma saúde mental, aí, uma saúde emocional, a mim proporciona. Então, muito bom. O outro bloco, né, macro bloco que eu quero falar, era sobre o eu, né? E dentro do eu li um fragmentozinho que me deu, tipo, uma liberdade muito grande. E é uma queixa, até que, na verdade, isso primeiro começou como uma queixa pra mim e agora é um ponto de liberdade, que é o seguinte: não interpretar e nem buscar a causa real do que o outro diz. Simplesmente escutar e dar-se conta do que se sente em função desse contato com o que sucede ao outro. Gente, isso daí, ó. Nossa, uma vez eu lembro que eu tive uma conversa séria com meu amigo, falando assim, cara, que angustiante que é meu pai, meu irmão e meu marido tem uma postura de não responder o que eu pergunto, de estar tentando descobrir o que eu quero dizer, o que eu quero perguntar. E às vezes é uma pergunta boa, tipo, meu marido, é muito comum chegar a falar assim, você vai sair hoje? E ele nunca responde assim, vou ou não vou. Ele fala, por quê? Gente! Isso me deixa pra morrer! Aí, eu falo, caralho! Responde o que eu tô querendo saber, sabe? Então, assim, são coisas tão bobas, mas que às vezes é só porque eu quero saber se eu vou pintar minha unha ou não, se eu vou junto ou não, se eu vou pegar o carro ou não, se eu vou dormir agora mais tarde, se eu tenho que passar roupa. Mas assim, é porque rola toda uma situação de uma antecipação que às vezes eu até entendo o ponto de vista, que ele quer participar da construção do que eu tô fazendo, mas não é esse o caso. Às vezes ele faz isso para me beneficiar, né? Mas não é esse o caso. Então, assim, mas o meu pai, por exemplo, e o meu irmão, é muito engraçado porque eles não confiam em mim, eles não confiam em mim em nada. Então eles sempre acham que eu estou fazendo alguma pergunta pegadinha ou alguma pergunta com intenção de chegar a uma outra conclusão, que a minha mente está sempre maquiavélica. Eles estão querendo entender o meu raciocínio, aonde que eu quero chegar, entendeu? E aí primeiro que eles não conseguem. Mas como que isso funciona? Então isso para mim nasceu como uma queixa nesse sentido. Mas como que isso funciona para mim no aspecto da liberdade? Gente, quando você está numa relação com alguém e você fica sempre buscando interpretar o sentido do que a pessoa está dizendo, cara, isso é o demônio. Isso é o demônio. Por quê? Porque não tem como você saber. Entendeu? Então, assim, você só tem como saber da pessoa o que a pessoa diz. Tanto que a gente veio um sucesso, né, de canais, tipo, metaforando da vida, porque a gente quer ficar interpretando o que a pessoa não está dizendo. Cara, que bênção quando a pessoa fala alguma coisa. Porque aí, se ela for te cobrar, não deveria, mas se ela for te cobrar alguma coisa, você vai falar assim, mas você não disse isso, então... Né? Então, assim, eu não me importo, né? Eu me importava, tá? Bastante. Mas eu não me importo hoje em dia com uma real intenção, não sei o quê, porque me comprometer com uma causa real que, cara, isso é muito pesado. Porque se eu for ficar procurando, e se eu realmente achar, e aí eu vou me comprometer com esta suposta causa, e olha, não dá. Não dá. Então, assim, busque lá até a sua relação autêntica, entendeu? E aí, pô, você vai estar tranquilo, você vai estar livre, né? Pra agir de acordo ali. A pessoa falou, e agora? Né? Eu lembro que uma amiga minha, eu bem novinha,
Eu contei pra ela, aconteceu isso, isso, isso. Ela, e agora, o que você vai fazer com essa informação? Aliás, ela é psicóloga, na época ela era só estudante de psicologia. E é isso, e agora o que eu vou fazer com essa informação? Entendeu? Então, se eu faço uma pergunta, vai, não sei o que, a pessoa pega e fala, não. Não, agora se ela disse não porque tá sem dinheiro, se ela disse não porque não gosta, se ela disse não porque ela queria que eu existisse, não sei. O porquê dela é não. Entendeu? Mas eu preciso saber o porquê. Eu pergunto, por quê? Eu não gosto da ideia de ficar sabendo porquê. Olha só, perguntar o porquê pra mim é muito ruim, porque eu sou uma pessoa, eu me conheço, é um momento meu de autocontenção. Quando eu pergunto porquê e a pessoa dá o porquê, eu vou começar a tentar solucionar a situação para ela, para que a resposta dela mude, tá? Então, digamos, se a pessoa vira e fala assim, eu pego e falo assim, vamos tomar um café no shopping hoje. A pessoa fala assim, não. Aí eu viro e falo assim, poxa, por quê? A pessoa fala, não vai dar. Aí eu falo, por quê? Porque eu tô sem carro. Aí o que eu viro e falo, mas eu passo aí e pego você. Pra que eu tô querendo dizer isso? Pra pessoa pegar e mudar de ideia e dizer, então tá, então eu vou. Entendeu? Mas, cara, não é. Entendeu? Não é. Então, assim, eu até prefiro que a pessoa não fale. Fala assim, não fala. Porque, tipo, se a pessoa disser o porquê, né? Ou eu vou ficar magoada, ou eu vou acabar tendo que me sentindo tentada a mexer, a mudar, a desrespeitar o não da pessoa. A pessoa, às vezes, ela fala o porquê de uma maneira educada, né? De tipo assim, poxa, até justamente para evitar isso. Ela fala, ela vai ficar chateada, vai achar que eu não quero. Não, mas, cara, não dá. Entendeu? Então eu adoro, principalmente as respostas que me frustram. Me frustrou, ou seja, não fez o que eu quis, não me diz o porquê. Não me diz por quê. Aí eu sigo só com a frustração da resposta. Tipo assim, só com a tristeza da resposta. Porque quando entra na segunda parte é muito ruim. Não faz bem pra mim. Então, assim, eu não busco. Não busco a causa real. Tô nem aí, gente. O importante é como a pessoa se manifesta pra mim. Via de regra, nem é o que ela diz. É o que ela tá fazendo. Geralmente é o que ela tá fazendo. Mas aqui no texto tá dizendo de contato, né? Do que a pessoa diz. Então tá bom. A pessoa disse... Tá bom, ok, entendeu? Nada de ficar fantasiando. Eu já tenho, assim, muitas coisas aqui, né, na minha cabeça, na minha vida, pra eu ficar tendo que dar conta de todas elas e não dou com muito sucesso, não dou conta com muito sucesso, não. Enfim, muita coisa aqui pra eu ainda ficar tentando conjecturar que tá lá no lindo mundo da imaginação dos outros. Então, assim, amém. E próxima é essa parte aqui. Eu separei com apego e autoconhecimento e, ai meu Deus, olha, o vídeo já tá ficando longo, mas não dá. Essa parte aqui tá assim, ó. Ela tava dando 3 instruções, eu peguei as 2 últimas. E fala assim, em segundo lugar, reconheça a necessidade que cobre e está em contato com aquilo ao que você se apega. E discrimine o objeto de seu desejo do bem-estar que lhe provoca o estar em contato com isso. Na realidade, você está apegado é ao bem-estar que sente ao estar com algo. Seja isso uma pessoa, um objeto, um lugar, um trabalho ou uma circunstância. Observe como, ao querer possuí-lo, a sensação prazerosa desaparece e dá lugar ao medo e à raiva, e etc. Então, neste passo, detenha-se para ver as sensações que isso gera em você. Em terceiro e último lugar, registre que você é o gerador dessa sensação e não o outro. Observe em seu corpo onde nasce essa sensação. Então aqui ela estava falando especificamente sobre o apego, né? E isso daqui parece assim, informações assim meio soltas, meio abstratas, mas você só chega nesse ponto realmente de compreender isso daqui que ela está falando e isso se aplicar se você estiver numa jornada pesada do autoconhecimento. Porque aí é quando você começa a entender o que é o apego, o que é o que no seu vocabulário emocional, né? Porque tem isso também. Gente, vocabulário emocional é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito complicada. Eu estava assistindo um bate-papo hoje
entre uma youtuber qualquer e uma psicóloga muito, muito, muito boa. E eu esqueci o nome. Ah, eu vou ver se eu coloco aqui. Vou colocar aqui a referência, vou colocar tá, o crédito das pessoas. Mas, aonde ela tava falando assim, você é intensa ou ansiosa, né? Então, o que que acontece? E ele tava falando nas relações mesmo. Isso é algo que você vai aprender só com o tempo. Eu falava muito que eu era intensa. E eu lembro de um amigo meu que fala isso. Não, as pessoas falam que são intensas, eu quero ser extenso. E assistindo a esse bate-papo de hoje, veio assim, né, ao encontro de muitas coisas que eu já estava há muito tempo pensando, né, elaborando, que é a palavra mais bonitinha. E uma delas é a seguinte, que pessoas intensas, elas tendem a não ter intimidade, a não chegar ao ponto de ter intimidade, porque a intimidade é algo que acontece no decurso do tempo, né? Então, assim, a intimidade inclui ali a questão da vulnerabilidade, igual eu estava falando, inclui a questão da autenticidade, precisa de tempo para se estruturar. E uma pessoa intensa, ela acaba pulando essa fase, ela acaba enchendo de muitas coisas e, enfim, né? E isso se perde. Então, assim, há muitas situações aonde eu fui percebendo que o que eu tinha era apego. Então, quando eu vejo, por exemplo, relações assim da adolescência, né, de pré-adolescência, adolescência, início da juventude, a gente descobre, né, aquelas amizades que você quer fazer tatuagem, pacto de sangue, que não sei o que, com as amiguinhas e tal. Porque tem um apego, tem uma intensidade, tem uma coisa muito ali que acaba que não, né? E eu gosto da música do Oswaldo Montenegro. Faça uma lista dos grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás. Hoje, é muito engraçado porque os meus amigos que eu via 10 anos atrás são os meus melhores amigos ainda hoje, mas isso é fase adulta. E eu não os vejo hoje. Gente, Kit ficou... Ó, os meus 3 melhores amigos, 2 moram aqui no Rio de Janeiro e 1 mora no Canadá. Se mudou pra lá, infelizmente, mas enfim, infelizmente para o nosso contato, mas é bom pra nós dois, assim, né? A amizade continuou. Porém, esses que estão no Rio de Janeiro, a dificuldade da gente ver, entendeu? O Guilherme eu não vejo há meses, assim, há meses, a gente não conversa. O Thiago manda uma mensagem pra ele e me responde 3 dias depois, assim, com uma tranquilidade. Então, assim, mas somos super amigos, assim, né? É uma coisa fora do comum. Isso na minha adolescência, pré-adolescência, era impensável, né? Eu fico rindo, assim, como que eu passava muito tempo junto, né? Intenso ali, aquela coisa. Então, assim, você precisa entender o que tem em você que está dando um significado, que está tendo naquele objeto ali, né, vendo o outro, né, como um objeto mesmo, que está se realizando no contato com aquele objeto ali. E aí você começa a entender o que que está sendo atendido, e aí você até começa a pensar, será que essa é a única forma? Né? Então, por exemplo, poxa, é que eu sinto falta daquele meu grupinho de amigos. João Francisco, Tereza e eu. Era tão bom, João Francisco, Tereza e eu, João Francisco, Tereza, João Francisco, Tereza e eu. Você acha que é aquele grupinho de pessoas? Cara, será que o que você não sente falta é de estar em grupo? Você é uma pessoa expansiva, você é uma pessoa que gosta de estar em grupo. Não é do João, do Francisco, da Tereza, é de estar em grupo. Então, minha filha, começa a procurar um monte de grupo. Vai grupo de academia, grupo de igreja, grupo de pilates, né? Time pilates, grupo de praia, grupo do condomínio, entra no grupo do condomínio, procura um clube de livros, e aí você vai descobrir que você sentia falta era de estar em contato com várias pessoas. Teve uma época da vida que era João, Francisco e Tereza, né? Então não é assim, não, tem que ser João Francisco. Não tem, entendeu? Então, às vezes até, poxa, eu tava namorando um cara, era tão legal, eu amo tanto esse cara, você tá o quê? Não, eu tô solteira, tô sozinha, desde que eu terminei com ele não fiquei com mais ninguém. Será que você não tá sentindo saudade de ter alguém pra assistir ali Netflix, pedir o sushi, que até porque você precisa pedir sushi com alguém, que sushi é muito caro, né? Então tem que ter alguém pra dividir, se o cara pagar, melhor ainda. Então, assim, às vezes é isso, mas isso requer tempo também. Autoconhecimento também é uma intimidade consigo mesma, né?
Então é algo que também leva tempo. E muitas vezes a gente não tem esse tempo. Então, quando eu passei a observar isso, então assim, tudo pra mim se conversa muito, né? Até esse meu autoconhecimento, coisas de apego, eu comecei a desapegar e comecei a usufruir de uma liberdade dos meus afetos em vários aspectos. De poder falar para as pessoas o que eu sinto, de poder abraçar as pessoas que eu quero abraçar, de ser mais espontânea, de ser mais autêntica, de não ficar aqui preocupada com o que estão pensando, deixando de pensar, será que realmente foi isso? De não ultrapassar as pessoas e também de não ser atingida, né? Atingida mesmo no sentido dark da palavra atingida, tipo, atacada, né, por elas, às vezes, até sem intenção, mas aí não me cabe. Então, assim, eu gostei muito, né, da minha experiência com esse livro. Ai, gente, agora foi em PDF, eu não lembro quantas páginas tinha, assim, foi é uma leitura bem leve, mas não deve ter mais de 200 páginas, não. Uma leitura bem leve, bem fácil, tem esses exercíciozinhos e foi ao encontro de muita análise, muito autoconhecimento nessa jornada aí que eu comecei há alguns anos, né? Gente, viver a gente começa desde sempre, graças a Deus, mas a jornada de autoconhecimento é meio que uma intenção, né? Eu comecei há alguns anos e desde que eu comecei eu já mudei muito, né? Então, assim, é um estudo dinâmico e, se Deus quiser, eu vou continuar mudando até a morte. Então, assim, recomendo o livro, muito bom. Se puder ler, principalmente depois dos outros dois, melhor ainda. Mas se não, aliás, se você fala assim, Júnior, dos 3 livros, né, do livro, aí utilizando a questão da gestalterapia como referência, o livro Dialogar com a Ansiedade, Uma Vereda para o Cuidado, O Conceito de Mundo e Pessoa em Gestalterapia, e esse, Gestar-se, Resgatar a Criança Interior, qual livro que você recomenda para ler? Se você não é uma pessoa que gosta de estudar a fundo, que não sei o que, conceitos psicológicos, filosóficos, históricos, vai nesse, Gestar-se, Resgatar a Criança Interior. Ele é muito tranquilo, é bom e é tranquilo. Os outros já são mais densos, né? Já são mais profundos. Nos outros, no Dialogar com a Ansiedade, eu aprendi bastante sobre o tempo, aprendi bastante sobre... foi isso. A minha relação com o tempo mudou, né, bastante, assim, e de hoje eu achar, assim, eu vivo hoje como se eu tivesse amanhã, né, que é uma coisa que eu não fazia. O conceito de mundo e pessoa veio dar esse start, assim, na minha alteridade, para eu aprender como lidar comigo mesma, e esse Gestar-se, que é resgatar a criança interior, me ajudou bastante na questão dessa liberdade, dessa espontaneidade, dessa autenticidade, nos meus afetos e relações e principalmente, né, na minha própria relação com os meus afetos. Então, recomendo, super show de bola. Eu tava devendo essa resenha, já tava ficando angustiada. Vale a pena conferir.